Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Desse vídeo você vai sair sabendo tudo o que você precisa para sobreviver à fase da adolescência do teu filho. Na realidade, eu recomendo esse vídeo para pais que tenham crianças a partir de 10, 11 anos de idade. Por quê? Porque é muito importante que você conheça os conceitos que eu vou te mostrar aqui antes da pré-adolescência do teu filho, que vai começar ali por volta dos 12, 13 anos. Por quê? Porque existem muitos conceitos aqui que é interessante você trabalhar antes da adolescência. É mais fácil você prevenir o problema do que você precisar tratar o problema. Então, quanto antes você tiver essas informações, o quanto antes você souber do que eu vou falar aqui, melhor. O ideal é que você já tenha essas informações antes da pré-adolescência, porque fica mais fácil de lidar e porque você evita uma série de problemas. Então, se o teu filho tem entre 10 e 11 anos, tudo que eu vou falar aqui já serve para você. Tudo que eu vou falar aqui você deve prestar atenção, deve se preocupar, porque daqui para frente, daqui até 17, 18 anos, todos esses pontos serão de extrema importância na educação do teu filho. Se a sua criança ainda é mais nova, não tem 10, 11 anos, ainda é mais nova, é importante que você já saiba o que vai te esperar lá na frente. É importante que você já conheça esses conceitos e você entenda que essa fase vai chegar para você, porque o tempo passa mais rápido do que a gente imagina, né? Então, vamos lá. Eu tenho bastante conteúdo para passar aqui hoje. O que eu quero com esse vídeo é que ele seja um grande tutorial de como lidar com a adolescência dos filhos. Tudo o que você precisa saber para educar, para criar, para ter um filho adolescente em casa, e quais são as coisas que você vai precisar ensinar para ele, como que você vai se preparar para esse momento, tá? A primeira coisa é você ter consciência que a fase da adolescência e da pré-adolescência é a fase mais curta que a gente passa na nossa vida. A fase da infância, ela é uma fase média, a fase da adolescência é uma fase curta, a fase adulta é uma fase muito longa, depois a velhice também tende a ser uma fase ou longa ou média, depende aí do quanto que a pessoa vive. Agora, a adolescência é a fase mais rápida, é a fase mais curta. Porém, ela é a mais conturbada, ela é a mais difícil. É muito mais difícil educar filhos adolescentes do que educar crianças. Muito mais difícil educar com 15 anos do que com 5. Então, por mais que ela seja uma fase curta, ela é bem complicada, ela é cheia de detalhes, de coisas. São alguns anos somente, mas são alguns anos bem difíceis, tanto para o próprio adolescente que está descobrindo o mundo, né, e formando a própria personalidade, quanto para os pais que geralmente não sabem lidar com isso. Outra coisa que você precisa saber: eu falo muito de conexão. Se você já assistiu alguma live minha, se você já assistiu alguma aula minha, ou se você é assinante do portal Manual da Infância, você sabe que eu falo muito de conexão. Inclusive, dentro do portal tem um módulo inteiro só sobre isso. E na fase da adolescência, a conexão, assim como todas as outras coisas, mas principalmente a conexão, fica mais difícil. Então, quando a criança passa pela primeira infância, passa na segunda infância, passa da puberdade, chega na adolescência, com a conexão com os pais abalada, com apego inseguro, esse momento ali dos 12 anos, a partir dos 13 anos, fica muito mais difícil de trabalhar, de recuperar conexão. O melhor momento para você trabalhar a conexão com teu filho, trabalhar apego com teu filho, é antes dos 10 anos de idade. É quando a criança ainda está ali, de preferência, na primeira infância. Por que fica difícil? Porque na adolescência, a criança, que já não é mais tão criança assim, vai viver processos diferentes do que ela vivia quando ela era uma criança pequena, e se conectar com a família fica muito mais difícil. Existem barreiras que vão atrapalhar na conexão. Então, não permita, não deixe, não aceite que o seu filho chegue na adolescência sem se conectar com você. É imprescindível, extremamente necessário que você trabalhe essa conexão antes da adolescência chegar. Porque o que acontece? Quando a criança é pequena, tudo que ela conhece, o mundo da criança, é resumido ao mundo dos pais da criança. Então ela vai comer a comida que você servir, ela vai usar a roupa que você comprar, ela vai ouvir as músicas que você botar para tocar e ela vai frequentar os lugares que você levar. Isso quando a criança é criança. Quando chega na fase da adolescência, os filhos não querem mais saber dos pais, eles não querem mais saber
dos gostos dos pais, das coisas dos pais. Eles querem saber das outras pessoas. Porque a família é a base da criança e é tudo que a criança conhece. Na adolescência, a família continua sendo a base do adolescente, mas não é tudo que o adolescente conhece. Ele conhece outras famílias, ele conhece outras pessoas e ele começa a ver que existem músicas diferentes, que existem comidas diferentes, que existem lugares diferentes, que existem opiniões diferentes. Então, o que esse pré-adolescente, esse adolescente faz? Ele se descola da família. Aquela criança que queria muita atenção dos pais, que queria muita aceitação dos pais, ela passa a querer menos a aceitação dos pais e passa a querer mais aceitação externa, mais aceitação dos amiguinhos, mais aceitação da internet, mais aceitação de outras pessoas. Aí o seu filho não gosta mais das músicas que você ouve, ele quer ouvir outro tipo de música. Ele não quer mais usar as roupas que você compra, ele quer escolher as próprias roupas, comprar as próprias roupas, porque vai existir esse descolamento. Esse descolamento que existe na fase da adolescência, ele é normal, ele é saudável, ele é esperado. Só que no momento em que essa criança cresce e se descola, ela leva uma parte da conexão junta, porque ela está se descolando. Então o seu filho vai querer ficar menos com você, ele vai se importar menos com você e ele vai querer mais as coisas que são externas. Ele vai ligar mais para a opinião dos amigos, ele vai querer ouvir as músicas dos amigos, ele quer saber das outras pessoas, não mais da família. Ele passou muitos anos buscando a aprovação dentro de casa, se importando com a família. Agora chegou o momento dele descobrir quem ele é. E para os adolescentes descobrir quem eles são, eles vão contrariar aquilo que eles aprenderam. Então, se essa criança cresceu ouvindo música clássica, ela vai procurar ouvir outros tipos de música. Se essa criança cresceu numa família que é religiosa, ela vai procurar outros tipos de coisas que fujam daquela religião. Isso não significa que o teu filho não vai ser religioso. Isso significa que na fase da pré-adolescência e na fase da adolescência, eles vão contrariar. Pode ser que ele cresça e se torne uma mulher religiosa, um homem religioso, pode ser. Mas na fase da adolescência, eles vão contrariar. É a fase que eles não vão querer ir para a igreja, é a fase que eles não vão querer usar as roupas que você compra, é a fase que eles vão contrariar. E essa contrariação, ela assusta os pais, obviamente, porque você vê o teu filho ali sendo rebelde, mas ela é necessária, ele é saudável para que o teu filho encontre o lugar dele no mundo. Ele não é você, ele não é o pai, ele não é a mãe, ele não é a tia. Então, quem ele é? Para ele descobrir quem ele é, ele precisa testar coisas diferentes que ele não tinha até então. Então, ele vai procurar coisas que sejam o oposto daquilo que a família ensinou. Isso, até certo ponto, é saudável, mas começa a se tornar perigoso quando esse adolescente que vai buscar coisas opostas ao que a família ensinou não tem noção de consequência. Porque aí você pega um adolescente, por exemplo, que ia para a igreja, passou a vida inteira indo para a igreja, cresceu, nasceu dentro da igreja. Aí chega na fase da na adolescência, tá naquela fase que quer contrariar tudo. Só que ele quer contrariar tudo, aí ele começa a usar droga. Quando isso acontece, quando essa contrariação vai muito para o outro extremo e esbarra na barreira do que é saudável, aí é preocupante. É normal o adolescente contrariar a família por estar na adolescência. Não é normal ele ultrapassar os limites da responsabilidade. O teu filho vai questionar, ele vai fazer esse descolamento, mas esse descolamento não pode significar que ele não tem responsabilidade, ou que ele vai cair no mundo das drogas, que ele vai cair no mundo dos crimes, porque ele não tem consequência. Ele foi de um ponto para o extremo oposto daquele ponto. Isso não pode acontecer, isso é preocupante. Para que isso não aconteça, você vai ter que trabalhar alguns outros pontos que eu ainda vou falar no decorrer desse vídeo. Mas a primeira coisa é você entender que criar conexão com uma criança é extremamente fácil, porque a criança quer criar conexão com você. Então a criança que tem 4, 5, 6 anos é muito fácil, porque ela também quer criar conexão com você. Criar conexão com um adolescente é muito mais difícil. Então, o que precisa acontecer? Se o seu filho chega nos 12, 13, 14, 15 anos e ele tem uma conexão pequenininha assim com você, quando chegar nessa idade da separação, a conexão vai diminuir, vai ficar minúscula, quase imperceptível. E se ela já for muito pequena, ela vai simplesmente desaparecer. Aí se tornam aqueles adolescentes que não querem conversar com os pais, não querem estar na família, né? Não querem ficar com a família, que passa o dia inteiro trancado no quarto, que não troca uma palavra sequer com a mãe, que a mãe não sabe mais da vida do filho. O filho vive uma vida dupla. Quando está em casa, é trancado no quarto. Quando está fora de casa, ninguém sabe o que está acontecendo, porque ninguém fica grudado no adolescente
adolescente 24 horas por dia. Então, antes da adolescência do teu filho chegar, você tem que ter uma conexão bem grandona com ele. Porque vai haver a separação? Vai. Essa conexão vai diminuir? Vai. Só que se for uma conexão grandona, mesmo que ela diminua, ela continua grande. E aí é que está o ponto, a conexão tem que ser enorme, para quando ela diminuir, ela continuar grande. Ela vai reduzir, mas ela vai continuar grande. Porque se você tem uma conexão muito pequenininha e você tenta fazer crescer a conexão no período da adolescência, é possível, mas é muito mais difícil. Muito mais difícil. Vai te dar infinito mais trabalho do que fazer isso antes da adolescência chegar. Por isso que todas as coisas que você faz com teu filho nos primeiros anos de vida dele são coisas que vão impactar para o resto da vida. A educação que você está dando para a criança de 5 anos vai ter impacto no adolescente de 15. Não vai achando que cada idade, que cada fase é separada, porque não é. É a mesma pessoa, é a mesma criança que vai crescendo, vai se desenvolvendo. Então, se você não preparar o teu filho para os 15 anos, ele vai chegar lá despreparado. Uma coisa que eu costumo falar é, você não tem como cobrar o teu filho adolescente de uma coisa que você não ensinou para ele quando ele era criança. Ah, e o meu filho adolescente é irresponsável. Sim, porque você não ensinou o teu filho a ser responsável quando ele era criança. Ah, o meu filho adolescente não tem conexão. Sim, porque quando ele era criança você não criou essa conexão. Então o que é feito na infância vai ter total impacto daquilo que vai acontecer na adolescência, principalmente quando a gente está falando de conexão. Então antes do teu filho chegar na adolescência, no processo de você se preparar para ela, é importante você ter consciência de que antes da adolescência é o momento de criar conexão, porque quando ela chegar vai reduzir. E mesmo que reduza, ela tem que continuar grande, porque se ela ficar pequena, desculpa o perdão da palavra, mas fudeu. Fudeu pra você, porque é mais difícil de desenvolver, é mais difícil de recuperar, e não havendo conexão, você perde a mão do teu filho, porque ele vai se trancar no quarto e você não vai saber o que está acontecendo. Não vai ser para você que ele vai contar, não vai ser com você que ele vai contar e você perde a mão. Você não vai ter noção do que vai estar acontecendo. Então a conexão tem que estar bem grande, tem que estar bem forte antes da adolescência chegar, tá? Com isso, eu quero dizer que quando a adolescência chega, é fundamental que você tenha amizade com o teu filho. Existem pessoas por aí dizendo que pai e mãe não tem que ser amiga do filho. Essas pessoas estão erradas e eu te explico por que essas pessoas estão erradas. Pai e mãe precisam sim ter amizade com os filhos. E ter amizade com os filhos não significa perder a autoridade. Não significa que você vai ser só amiguinha do teu filho e não vai educar, não vai ter autoridade. Não. Significa que além de você ser uma autoridade, você precisa ser próxima, íntima e amiga do teu filho, sim. Por quê? Porque quanto mais próxima você for do teu filho, mais você consegue educar. Se você não tem amizade, se você não tem a bendita da conexão, se você não está próxima do teu filho, você não sabe o que está acontecendo, ou você só sabe superficialmente. E você vai tentar educar, você vai tentar falar, você vai tentar aconselhar e ele vai... Eu ia falar um palavrão, perdão. E ele vai não se importar com o que você está dizendo. Pai e mãe que chega na adolescência sem ter o mínimo de amizade com o filho, perde a mão. Por que perde a mão? Porque esse adolescente vai cair no mundo, vai fazer outras amizades e o pai e a mãe vão ficar sem saber o que fazer. E não vão ter vez na vida da criança, não vão ter voz na vida da criança. Então tem que ter amizade com o filho sim. Agora, ter amizade com o filho adolescente não significa que você vai deixar de educar. Não significa que você vai deixar de ser autoridade. O negócio não é 880, ou eu sou só amiguinha do meu filho ou eu sou só carrasca, a mãe autoritária. Não. É achar o caminho do meio, é você ter amizade com o teu filho sim, e ao mesmo tempo você ter autoridade, e ao mesmo tempo você educar, porque se você tem essa amizade, a educação funciona melhor, a criança te ouve mais, ele entende melhor, ele é mais próximo de ti, então não ignore isso porque é importante. Eu sei que existem educadores por aí que falam que mãe não tem que ser amiga dos filhos, eu defendo completamente o contrário. E eu vou te dizer mais, mãe não só tem que ser amiga do filho, quanto devia ser a melhor amiga do filho. Isso é uma coisa que acontece, por exemplo, entre eu e a minha mãe. A minha mãe é a minha melhor amiga e ela sempre foi desde a minha adolescência. E o fato da minha mãe ter sido a minha melhor amiga fez com que ela sempre estivesse muito próxima a mim. Ela sempre soube o que estava acontecendo na minha vida, ela sempre soube onde eu estava, com quem eu estava, o que eu estava fazendo, sempre soube. E até hoje, mesmo depois
depois de adulta, ela continua sendo a minha melhor amiga. Ela não é só a minha mãe, ela não é só a pessoa que me educou. Ela é a pessoa que fala comigo todos os dias, ela é a pessoa para quem eu conto quando eu tô mal, ela é a pessoa com quem eu comemoro quando eu tô bem, ela é a pessoa para quem eu peço conselhos. Eu amo desesperadamente a minha mãe, tanto como mãe, quanto como melhor amiga, porque ela é a minha melhor amiga. Então, assim, crie uma amizade com teu filho que seja saudável e que ao mesmo tempo não tire a sua autoridade. Não é 880, ou é só amiguinha ou é só autoridade. Dá para encontrar o caminho do meio, dá para encontrar o caminho do equilíbrio, mas é importante que você tenha sim amizade com os seus filhos, assim como é importante que você tenha autoridade com os seus filhos. As duas coisas vão andar juntas e quando elas andam juntas em equilíbrio, você consegue educar, você consegue acompanhar o que está acontecendo. Outra coisa que você precisa saber antes do teu filho se tornar um adolescente é que na adolescência, na maior parte do tempo, ele não vai estar feliz com você. O que eu quero dizer com isso? Quando os filhos chegam na adolescência, eles começam a culpar os pais por tudo. Como diria Renato Russo, você culpa seu pai por tudo e isso é um absurdo. Por quê? Porque na adolescência os filhos começam a conhecer uma parte do mundo, outro lado do mundo que eles não conheciam antes. Então eles estão ali no ápice da formação da personalidade, né? Formando realmente a personalidade, os gostos, estão lapidando os traços de caráter. E nessa fase, quando acontece o descolamento, que vem aquela rebeldia do filho querer contrariar os pais e querer procurar coisas diferentes do que eles aprenderam na família, vem também a sensação de que tudo é culpa da mãe, tudo é culpa do pai, tudo é culpa dos pais, né? Ou dos cuidadores de modo geral. Então, quando você tiver um filho adolescente, você vai ver que a maior parte do tempo ele não vai estar feliz com você. Seu filho adolescente vai querer brigar com você, seu filho adolescente vai querer ignorar você, seu filho adolescente vai querer não conversar com você, e isso tudo é esperado e normal até certo ponto. Tá? Depois que passa de certo ponto, começa a ficar perigoso. Mas é importante você saber que o adolescente, várias vezes, vai ficar chateado com você. Várias vezes, porque você vai fazer cobranças e você vai exigir coisas que ele não vai gostar. E tudo bem, porque para ser amiga do teu filho, para você ter conexão, para você ter autoridade, não significa deixar o seu filho feliz o tempo inteiro. Você não precisa ter medo de educar. Ah, eu não vou dizer não, eu não vou educar, porque senão eu vou perder a amizade. Não. É importante que você tenha autoridade, que você seja firme, que você fale os nãos quando os nãos forem necessários. Não é dizer não o tempo todo para tudo toda hora, é dizer quando for necessário. Na maior parte dos casos não é, inclusive. Mas quando for, você vai precisar dizer não. E o seu filho vai ficar infeliz com você. E tudo bem. Isso não vai fazer com que ele goste menos de você. Isso vai fazer com que ele fique infeliz ali momentaneamente, mas vai passar. E é importante você ter essa consciência para você não chegar na adolescência com medo de ser a autoridade na vida dos seus filhos, pensando, eu tenho que ser amiguinho, eu tenho que ser amiguinha. Sim, você tem que ser amiga, mas não é só ser amiga. Às vezes você vai ter que contrariar. Às vezes o seu filho não vai gostar. E tá tudo certo. Tá tudo certo porque vão ser, como é que é o famoso bate-a-sopra. Vão ter horas que você vai contrariar e ele não vai gostar, mas vão ter horas que você vai dar todo o apoio, que você vai estar ali por perto e vocês vão estar super próximos. Saber equilibrar essas duas coisas se faz necessário. Mas não vá pensando que você vai fazer tudo para deixar o seu adolescente feliz, porque isso não vai acontecer. E se você fizer de tudo para deixar o seu adolescente feliz, você vai cair na permissividade. Eu acho que vocês devem estar ouvindo a cigarra, eu acho que é cigarra, é um barulho chatíssimo de fundo. Acontece, eu tenho uma área verde muito grande aqui na frente da minha casa, que tem vários bichinhos, então se tiver um barulho de bicho de fundo, é a cigarra tentando reproduzir, ó, parou. Acontece. Onde é que eu tava que eu já me perdi? Enfim, o seu filho não vai estar sempre feliz com você, e tudo bem. Saiba disso, aceite isso, mas saiba equilibrar o momento de ter autoridade com o momento de ter a amizade. Tem que saber equilibrar, tá? Outra coisa, na adolescência, os limites são necessários, assim como em todas as outras fases. Para a criança, limite também é necessário. Só que na adolescência, o limite que você dá é um pouco diferente do limite que você dá para a criança, porque o adolescente precisa de mais liberdade do que a criança. E se você só põe limite, regra, e não dá liberdade, eles explodem. Adolescentes são explosivos, eles são pequenas bombas prontas para explodir.
Por que que eles explodem? Porque se você prende, ele quer se soltar, se soltar, se soltar, se soltar, se soltar. E quanto mais você proíbe, mais ele tenta. Então, o adolescente precisa de limite? Precisa. Mas você tem que tomar cuidado com a forma que você vai colocar limite, porque se espremer demais, eles explodem. O que eu quero dizer com isso? Você vira para o teu filho chega em casa e fala, mãe, eu quero ir na festa. Você fala não. Aí tem outra festa, você fala não de novo. Aí tem outra festa, você fala não de novo. Passaram-se 5 festas e você disse que não. Aí teu filho chega em casa e fala, mãe, vai ter o aniversário do fulano, eu quero ir. Você fala não. Ou seja, você só tá espremendo. Esse adolescente com ódio no coração, tá, e com motivo para estar bravo com você, ele vai olhar e falar, quer saber? Eu vou escondido. E aí esse adolescente que você tinha proibido de ir nas outras 5 festas, quando ele for nessa festa de aniversário, que mais uma vez você proibiu, ele vai se acabar. Ele vai beber tudo que ele puder beber, ele vai beijar todas as bocas que ele puder beijar, ele vai cheirar todas as coisas que passarem pelas narinas dele, ele vai se acabar. Por quê? Porque quando você aperta muito um adolescente, ele explode. Ele faz escondido, ele mente, ele fica inconsequente. É muito melhor você colocar um limite que seja razoável do que você proibir, porque eles vão explodir. Então, se você deixa o teu filho ir numa festa, o fato de você ter deixado ele numa festa faz com que você possa cobrar responsabilidade dele. Então você pode cobrar dele que ele não beba na festa, você pode cobrar dele que à meia-noite ele esteja em casa, você consegue cobrar algumas responsabilidades dele. E quando você dá liberdade para o adolescente, ele tem espaço. E quando o adolescente tem espaço, ele não explode, ele não vai mentir, ele não vai fazer escondido e ele não vai ser inconsequente porra louca, porque quando você prende mais, ele extrapola, ele exagera. Quanto mais liberdade você der, mais responsabilidade você pode cobrar em troca. Quanto mais responsabilidade você cobra em troca, menos porra louca teu filho vai ser. Menos rebelde ele consegue ser. Porque não dá para ser rebelde e ter responsabilidade ao mesmo tempo. As duas coisas não encaixam. Ou você é rebelde ou você tem responsabilidade. Então, se você der liberdade, se você souber como colocar os benditos dos limites, você consegue cobrar responsabilidade. E aí o resultado é muito melhor do que você apertar e esperar explodir. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, limites são necessários? Sim, mas liberdade também é. Porque você só consegue cobrar liberdade, você só consegue cobrar responsabilidade do pré-adolescente e do adolescente que você deu liberdade. Porque se nada pode, tudo vai poder. Se você nunca deixa fazer, no momento em que ele fizer, ele vai extrapolar. Ele vai enfiar o pé na barraca. O meu ex-padrasto, que inclusive é pai do meu irmão, ele tinha uma frase que era: criança que nunca comeu doce, quando experimenta melado se lambuza. E adolescente é assim. Adolescente que não pode fazer nada, quando vê uma oportunidade de fazer qualquer coisa, ele vai a 200 por hora. Ele vai de maneira inconsequente, porque se ele não tem espaço para ter liberdade, você não consegue cobrar responsabilidade. Como é que você vai ensinar o teu filho a chegar em casa no horário certo se você não deixa o teu filho sair? Como é que você vai ensinar o teu filho que droga faz mal se você está prendendo ele e não está deixando ele tomar as próprias escolhas? Porque para ele decidir, eu não vou usar droga, ele tem que tomar essa decisão, não é você. Você não consegue tomar por ele, você vai espremer, no momento em que ele explodir, ele vai usar todas as drogas do mundo. Porque ele foi tão espremido e porque ele não teve a oportunidade de aprender a dizer não. Porque ele não teve oportunidade para aprender a ser responsável. A liberdade é o outro lado da moeda da responsabilidade. Quem não tem carteira de motorista não precisa se preocupar com levar multa de trânsito. Como é que você vai ensinar o seu filho a ser responsável no trânsito se ele não tem carteira de motorista? Você está entendendo o que eu estou falando? Se o seu filho nunca pode escolher o que ele vai almoçar, como é que você vai ensinar ele a comer saudável? Se ele tem que comer jiló todos os dias, se ele não tem outra opção, ele não vai aprender a comer saudável, porque você está obrigando a comer jiló. Só tem jiló para comer. No momento em que alguém aparecer com um chocolate na frente dessa criança, ela vai comer até o papel. Até o papel vai lamber o papel do chocolate, mastigar o alumínio do chocolate. Porque só comia jiló.
Para você conseguir ter um filho responsável, você tem que dar espaço para ele ser responsável, o que significa dar liberdade até certo ponto. Por isso que em alguns momentos você vai dizer não, mas na maior parte dos momentos você vai dizer sim, e você vai dizer muito sim, porque quanto mais sim você pode dizer, mais responsabilidade você cobra em troca. Eu vou fazer um vídeo, eu vou gravar um vídeo sobre os filhos que não arrumam o próprio quarto. Tá? Sobre os filhos que não limpam e não arrumam o próprio quarto. E eu vou falar mais disso, mais sobre esse assunto de liberdade e responsabilidade nesse vídeo. Porém, eu já tenho dentro do portal Manual da Infância um vídeo em que eu falo sobre isso. Eu já tenho dentro do portal Manual da Infância um vídeo em que eu explico passo a passo, tintim por tintim, de como criar filhos responsáveis. Tá? Então, para você se aprofundar nesse tema específico, assiste a aula que está lá no portal. Se eu não me engano, inclusive, ela está dentro do módulo dos adolescentes. Se ela não estiver dentro do módulo dos adolescentes, ela deve estar dentro do módulo comportamento. Eu não me recordo, mas eu tenho certeza que está lá. Em algum lugar está lá, tá? Então, é importante que você saiba disso. Outro ponto que é muito importante você saber, você se preparar antes da adolescência da criança, da adolescência da tua criança chegar. Além de você ser próxima do teu filho, de você ter conexão com o teu filho, de você ter certa amizade com o teu filho, você vai ter que ter proximidade, amizade com os amigos do teu filho. Porque, veja bem, o que acontece debaixo do teu nariz, você consegue resolver. O que acontece nas tuas costas, você não consegue sequer enxergar. Então, quando você tem uma certa amizade, não precisa ser também a melhor amiga também, tá? Mas quando você tem uma certa amizade com os amigos do teu filho, você sabe com quem teu filho tá andando, quem são essas pessoas, que tipo de influência essas pessoas têm na vida do teu filho, o que eles andam falando e fazendo entre eles. Então é importante também que você tenha não só proximidade com teu filho, mas com os amigos também. Os amigos têm que achar você a tia mais legal do rolê. Nossa, a mãe do fulano é legal, a mãe do fulano é simpática. Quando eu era adolescente, quando eu era bem mais nova, saudades, as minhas amigas pediam um conselho para minha mãe. Porque a mãe das minhas amigas eram tudo autoritária. Elas não conseguiam equilibrar a autoridade com a amizade. O que as minhas amigas faziam? Iam para minha casa pedir conselho para minha mãe. Minha casa vivia cheia de menina. Era tanta menina que tinha que botar colchão no corredor. Tinha dias que minha mãe acordava de manhã, abria a porta do quarto dela e tropeçava em uma criança, assim, em uma adolescente. Eu enchia minha casa de amigas. E quando a minha casa estava cheia de amigas, a minha mãe conseguia saber os papos que a gente tinha, conseguia saber a fulana que estava namorando o ciclano que tinha dado um pé na bunda dela, porque ela ficava acompanhando, não era fazendo fofoca, tá? Mas ela ficava acompanhando e ela sabia o que estava rolando. E as minhas amigas chegavam e falavam, ai tia, o que você acha? Porque assim, assim, assado. Ela dava conselhos para as minhas amigas. Então a minha mãe sabia com quem eu andava, quem eram essas pessoas, que tipo de influência elas tinham, o que estava sendo conversado, o que estava sendo feito, aonde que tinha ido, o que tinha feito, quem tinha beijado quem. Ela sabia. Porque ela tinha tanto conexão comigo, quanto conexão com as minhas amigas. Então você precisa ter proximidade, amizade com os amigos do teu filho. E um bom jeito de fazer isso é você patrocinar rolê de adolescente na tua casa. Adolescente gosta da palavra rolê. Rolê de adolescente significa encontrinho, sair, enfim, date. O que você faz? Uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, enfim, quando você puder, o máximo de vezes que você puder, você vira pro teu filho e faz: chama fulano, chama ciclano, vem aqui todo mundo aqui pra casa, vamos pedir uma pizza, vamos fazer um cachorro quente, que adolescente gosta de comida, vamos assistir um filme. Porque quando tá todo mundo na tua casa, estão aqui, ó, embaixo do teu nariz. E embaixo do teu nariz você tá vendo. Nas suas costas é que você não vê, embaixo do teu nariz você tá vendo. Você consegue olhar para baixo e falar, ah, então é isso que tá rolando. Você acompanha. Você deixar os amigos do teu filho, pré-adolescente, adolescente, frequentarem a tua casa, você patrocinar as brincadeirinhas, os encontrinhos dele, é a melhor coisa que você faz. Porque você vira a tia amiga da galera, todo mundo gosta de você, todo mundo confia em você, todo mundo quer pedir conselho pra você, todo mundo quer te contar as coisas, e você sabe quem tá namorando, quem fez o quê, quem fez... E você consegue dar conselho. Você consegue dar conselho pra não cair no mau caminho, você consegue dar conselho pra não se misturar com quem não deve. Você tá entendendo?
Você tá me entendendo? Então isso é importante. Você ser próxima dos amigos do teu filho e patrocinar ainda as brincadeirinhas deles na sua casa. Não precisa ser todo dia, não precisa ser todo fim de semana, mas é necessário que você faça. Pede uma pizza, faz um cachorro quente, uma torta, um bolo. Só que assim também, tem que ser programa que adolescente gosta. Não adianta você virar para os adolescentes e falar, vem aqui em casa rezar o terço, porque ninguém vai querer. Tem que ser interessante para ele. Se você quer o adolescente perto de você, você tem que fazer com que seja legal para ele. Virar para o adolescente e falar, vamos pescar? Não. Vamos rezar o terço? Eles não vão querer. Vem aqui em casa me ajudar a limpar as janelas? Ninguém vai. Então tem que ser uma pizza, um filme, uma pipoca, uma noite do pijama, um piquenique, não sei. Qualquer coisa que os amiguinhos do teu filho achem interessante. Na minha época era muita noite de filme e pizza na minha casa, mas muita. Cachorro quente, filme, pizza, isso eram programas que interessavam as minhas amigas. A gente se juntava na minha casa para fazer a unha, porque era tudo menina, então tinha isso também. Minha mãe lá comprava 200 esmaltes de glitter e ficava fazendo a unha e dentro das fofocas, porque fica conversando, fica, é mesmo? E você fica por dentro das fofocas. Então você vê do que teu filho gosta, do que os amiguinhos gostam e patrocina isso na tua casa o máximo possível. Outro ponto muito importante, você precisa conversar com teu filho sobre drogas. Não é fingir que droga não existe. É conversar sobre droga e ensinar, mas ensinar ensinando. Ensinar de verdade, mostrar as consequências, mostrar o que acontece. Se você não sabe como proteger o teu filho da droga, se você não sabe como fazer isso, tem lá no portal Manual da Infância, no módulo dos adolescentes. O portal Manual da Infância, se você não conhece, ele é um imenso Netflix da educação. Tá? Esse é o melhor jeito de descrever. São mais de 130 aulas, todas sobre educação, que acompanham o teu filho do primeiro ano de vida até os 18. Então tem de tudo lá, passam por todas as fases do desenvolvimento. Tem pré-adolescente, tem adolescente, tem criança, tem tudo. Lá dentro tem um módulo específico sobre pré-adolescentes e adolescentes. Dentro do módulo dos adolescentes tem uma aula em que eu ensino como que você protege seu filho das drogas. Se você não sabe fazer isso, vai lá e assiste essa aula. Eu não tenho como explicar tudo aqui, senão a gente não termina nunca mais. Mas eu fiz uma aula inteira sobre isso. Outra coisa que tem aula lá também, sobre como conversar com os filhos sobre sexo. Porque vai precisar ter essa conversa. Adolescente tem hormônios. Os hormônios dos adolescentes vão fazer com que eles queiram se pegar alucinadamente, porque adolescente é assim, o hormônio está à flor da pele. Se você não conversar com o teu filho sobre sexo, vai vir uma gravidez indesejada, vai arrumar uma gonorreia por aí. Então você precisa conversar e ensinar. Se você não sabe como fazer isso, tem lá dentro do portal também nos módulos sobre adolescentes. Droga, sexo, responsabilidade são coisas que você não pode, em hipótese alguma, deixar passar. Tem que ensinar. E esses 3 temas tem dentro do portal, entre muitos outros. O portal tem mais de 130 aulas, todas sobre educação. Então, se você não sabe, você vai ter que assistir as aulas lá para conseguir ensinar para o teu filho. Outra coisa, acompanhe teu filho de perto. E acompanhar teu filho de perto não é ser enxerida na vida dele, é acompanhar de perto. Acompanhar de perto é ficar de olho nos sinais que teu filho está emitindo. Porque não é saudável um adolescente dormir o dia inteiro, não é saudável um adolescente ficar sem comer o tempo todo, não é saudável um adolescente ter pensamentos suicidas, ficar falando desse tipo de coisa na internet, não é saudável. Então, olhar o teu filho de perto, acompanhar se ele tá comendo, se ele tá dormindo, acompanhar como é que ele tá indo na escola, acompanhar os amigos, acompanhar os papos que ele tem com os amigos. E para fazer isso, você não precisa pegar o celular do teu filho escondido e ler. Você pode ser próxima dele, que ele vai te contar. É o que eu falei antes. Minha mãe ficava na sala, lixando as unhas, só ouvindo a fofoca das minhas amigas adolescentes. Então você não precisa fazer isso pelo lado ruim, você não precisa fazer isso escondido, espionagem, botar câmera no quarto. Não precisa ser dessa forma. Se você for próxima e tiver com o olho aberto, atenta no teu filho, você vai perceber. Você vai perceber os sinais e não ignore os sinais, porque tem sinais que vão te indicar que as coisas não estão saudáveis. E esses sinais são necessários você observar, porque às vezes vai precisar de tratamento médico, porque às vezes vai precisar de um psicólogo, dependendo do que estiver acontecendo. A adolescência é uma fase difícil, tem que acompanhar de perto, olho aberto, atenção, principalmente para quando dão sinais de que algo não vai bem. Nenhum adolescente comete suicídio da noite por dia, eles ficam muito tempo mostrando que algo não vai bem, tá? Então é, assim, de extrema necessidade que você acompanhe esses sinais. Outra coisa, na adolescência, eles vão querer menos mãe e mais amigo.
E essa é uma coisa que você vai ter que entender, respeitar e aceitar, porque isso é quase um processo de luto. O que eu tô dizendo com isso? Teu filho não vai querer ir no mercado com você, ele vai querer sair com os amigos. Ele não vai querer ficar em casa à noite assistindo série com você, ele vai querer assistir série com os amigos. Ele não vai querer passar os sábados com você, ele vai querer passar os sábados com os amigos. E isso pra mãe é uma perda, é uma dor, porque você tinha aquela criança grudada em você, que era um carrapatinho teu, queria sua atenção toda hora, queria ficar com você toda hora. De repente essa criança cresce, e parece que assim, da noite pro dia, né? De repente essa criança cresce e ela não quer mais saber de mamãe. Passa uma semana sem ligar pra mamãe, não quer mais sair com mamãe, não quer falar com mamãe. Você entra no quarto e fala, mãe, fecha a porta que eu tô jogando. Você tá entendendo? Então na fase da adolescência é menos mãe e mais amigo. E por que eu tô te falando isso? Porque isso vai doer. Vai doer no teu ego de mãe. Você vai lá falar, poxa, ela não quer mais saber de mim, cresceu, não quer mais saber de mim. E esse é quase um luto, esse é uma dor, uma perda que você vai sentir. E não adianta ficar com raiva do adolescente, não adianta querer forçar o adolescente, não adianta querer brigar com o adolescente, porque faz parte da adolescência. É aquela parte da separação que eu falei. E ela é necessária. Se o teu filho nunca crescer e desgrudar de você, ele nunca vai ser um adulto independente. Então esse descolar da mãe é necessário para que o teu filho aprenda a ser independente. Só que isso dói e vai doer. E você tem que saber que vai doer, porque vai ser ruim e você vai ter que lidar com isso sem descontar no teu filho. Não adianta ficar brigando com ele, porque ele está crescendo, ele está no momento dele. Se você quer o seu filho mais próximo de você, é você quem vai ter que conquistar esse espaço. Nesse momento você vai ter que conquistar o espaço de não ser sua mãe, mas ser também amiga do seu filho, né? Dentro daquele equilíbrio saudável que eu falei. Falei aqui um pouco sobre você dar liberdade e cobrar responsabilidade. Com o adolescente, a gente tem que cobrar muita responsabilidade. Chega a ser chato para eles detestam o tanto de responsabilidade que a gente cobra, mas tem que cobrar. Se você não sabe como cobrar a responsabilidade do teu filho, se você não sabe como que eu sei o que é saudável, o que não é, como que eu dou liberdade, cobro, como? Se você não sabe como criar filhos responsáveis, não sabe como cobrar responsabilidade, tem dentro do portal também. A responsabilidade do teu filho não é o proibir, é o tanto que o teu filho é responsável que vai mantê-lo longe das drogas e que vai fazê-lo tomar boas decisões na vida dele. Se ele não for um adolescente responsável, esquece, tá tudo perdido. Mas é ladeira abaixo e é ladeira abaixo muito rápido. Então você tem que ensinar responsabilidade, tá? Não tem outro caminho. Mais um ponto, não tente poupar o seu filho das frustrações. Criança sente frustração de criança. E para os pais, a frustração da criança é mais fácil de lidar. Porque o que é uma frustração de criança? A criança quer tomar sorvete, tá frio. A criança quer andar de bicicleta, tá chovendo. A criança quer entrar na piscina, a piscina tá suja. Então, frustração de criança são coisas bem pequenininhas, que os pais geralmente têm facilidade em lidar. Porque vira para a criança e fala, não vou te dar sorvete, ponto. Porque tá frio. Mas a criança chora, a criança quer e você até entende que a criança tá frustrada. Mas isso não dói em você. Não dói em você dizer pro teu filho que você não vai dar sorvete para ele quando tá frio. Só que o adolescente, ele vai viver frustração de adolescente. E frustração de adolescente dói na mãe. Frustração de adolescente dói no pai. Porque são outros níveis de frustração. Ele não vai mais chorar porque ele quer tomar sorvete e tá frio. Ele vai chorar porque ele levou um pé na bunda da namorada. Ele vai chorar porque ele queria fazer a viagem dos sonhos e não pode mais. A frustração que o adolescente vai viver é muito pior do que a frustração que a criança vive. E os pais, muitas vezes, tentam poupar o filho dessa dor, né? Porque brigou com a namorada, brigou com o amiguinho. Não cabe a você poupar o teu filho de dor nenhuma, de frustração nenhuma. O que você tem que fazer é ser o porto seguro do teu filho, dar amor, dar apoio, tá ali presente, tá ali no dia a dia e oferecer para o teu filho ajuda para ele lidar com a dor, para ele sobreviver, para ele passar por cima da dor. Não é poupar o filho da dor. Se você tenta proteger teu filho do mundo, você vai pôr ele dentro de uma bolha e você vai ser super protetor. E isso é péssimo para o desenvolvimento, é péssimo para a independência da criança. A criança, que já não é mais criança, é adolescente, vai chorar, vai doer, vai sofrer e você não merece, mas isso acontece, vai passar, como diria Cartola. Cartola tem uma música que fala, vai chorar, vai doer e você não merece, mas isso acontece. E vai acontecer. E o teu filho não merece, mas vai acontecer, porque acontece com todo mundo, o primeiro pé na bunda, acontece com todo mundo. E vai doer em você. Quando você vê o seu filho sendo rejeitado pela namoradinha, pelo namoradinho, você vai sofrer junto.
E você tem que estar pronta para esse momento, porque você não pode poupar teu filho das dores do mundo. Você tem que deixar com que ele se fortaleça para ele ultrapassar essas dores. E você tem que ser a rede de apoio, você tem que ser o porto seguro para ele contar com você. Por isso que é importante ter amizade com os filhos nesse momento também. Porque ele tem que chorar no teu colo para você poder consolar, mas vai chorar. Nossa, e como adolescente chora? A adolescente chora por tudo. Faz parte da fase também. Só que adolescente que chora demais, adolescente que chora o tempo inteiro, adolescente que chora escondido precisa de atenção. Isso pode ser depressão. Não é porque adolescente chora muito que todo e qualquer choro o tempo todo, toda hora, tá justificado. Por isso que eu falei, acompanhe o teu filho de perto. Existem algumas coisas que são saudáveis, existem outras que vão ultrapassar limites. Se você tá na dúvida se está ultrapassando o limite ou não, procure um psicólogo, porque provavelmente sim. Se existiu a dúvida, é porque provavelmente já não tá tudo bem, tá? E vai doer em você. E vai doer muito em você. E você precisa tomar muito cuidado com as expectativas que você cria a respeito do teu filho. Porque o que acontece? Teu filho não é você. E você não pode viver a vida através dos seus filhos. O que isso significa? Esperar que o seu filho realize o seu sonho. O meu sonho era passar na faculdade de Direito, então eu quero que meu filho seja advogado. Não. Se esse era o seu sonho, vá você atrás da faculdade de Direito. Porque talvez seu filho queira vender água de coco na praia. E tudo bem. Você vai ter que entender que o seu filho tem os sonhos dele, tem a vida dele, as expectativas dele, e ele não nasceu para realizar a sua felicidade. Teu filho não vai ter o casamento que você queria ter. Teu filho não vai ter a profissão que você queria ter. Teu filho não vai fazer o que você queria fazer e deixou de fazer. Aquilo que você quer, aquilo que você considera bom para você é sobre você. O seu filho vai seguir o caminho dele. Ele vai gostar de coisas diferentes, de gente diferentes, ele vai querer coisas diferentes. E cuidado com as expectativas, porque na adolescência os pais começam a cobrar os filhos para que os filhos realizem o sonho dos pais. E isso não tem o menor cabimento. Não tente viver a vida pelo teu filho, viva a vida por você mesmo. Faça as suas coisas, vá atrás da sua felicidade e dê espaço para o teu filho ir atrás da dele. Porque vai ver, você quer casar de princesa na igreja e teu filho quer viajar o mundo. E solteiro e não casar nunca. E tudo bem. Não existe certo, não existe errado nesse ponto. Existe o que faz você feliz. Tem gente que vai casar e ser feliz, tem gente que vai virar padre e ser feliz também. Tem gente que vai viajar o mundo e ser feliz. Tem gente que vai vender coco na praia e ser feliz. Tem gente que vai abrir empresa, ser milionário e ser feliz. Então, não é o que ele vai fazer. É se ele vai estar feliz. Apoie a felicidade do teu filho, mesmo que não seja a tua felicidade. Porque não é sobre você, é sobre ele. Tá dando para entender? Então você tem que apoiar e incentivar o seu filho naquilo que ele gosta, porque o apoio e o incentivo dos pais na adolescência é importante para ele descobrir quem ele quer ser, que profissão ele quer seguir. Muitas vezes os pais cobram e tem que cobrar mesmo, só que você cobra e não tá dando espaço para que o teu filho descubra do que ele gosta. Não é simples assim, ele vai acordar de manhã e falar, nossa, que vontade de ser engenheiro. Não, ele tem que descobrir uma aptidão, ele tem que descobrir um gosto. E para ele descobrir, ele tem que ter espaço para experimentar, para conhecer as coisas, para questionar, para testar, para ver se vai, se não vai. Então apoie o seu filho naquilo que ele goste. Apoie o seu filho no estudo que ele gosta, porque todo mundo gosta de alguma coisa, tá? Mesmo que você fale, meu filho não gosta de nada, meu filho só gosta de videogame, já é alguma coisa. Videogame, inclusive, hoje, atualmente, é um ramo que dá dinheiro pra caramba. Pra caramba, tem gente ganhando mais dinheiro do que eu e você juntos fazendo jogo de videogame. Não tem problema nenhum teu filho gostar de videogame. Incentive, então, para ele fazer um curso técnico disso. Eu não sei se tem faculdade disso, deve ter. Incentiva para ele estudar isso, para ele virar programador. Quem faz jogo de videogame é programador. Programador ganha um dinheiro. Então, assim, incentiva. Não existe meu filho não gosta de nada. De alguma coisa teu filho gosta. Se o teu filho não gosta de nada, se teu filho é um adolescente, um pré-adolescente apático, tá deprimido, pode levar no psicólogo. O natural do ser humano é gostar de algo. Eu gosto de educação, fiz disso a minha profissão. Você gosta de quê? Minha mãe gosta de academia, se acaba na academia. Minha mãe gosta de questões empresariais, ela tem lá e trabalha com isso. Você gosta de quê? Teu filho gosta de quê? Apoie ele naquilo que ele goste, porque tudo hoje pode dar dinheiro. Tem gente ganhando dinheiro fazendo dancinha no TikTok e tá rico. E qual que é o problema? É lícito, não é legal, não tá prejudicando a vida de ninguém, e aí? Eu não vejo problema nenhum, é conteúdo de entretenimento, tem quem goste. Tem quem gosta dando dinheiro, tem gente ganhando dinheiro jogando videogame na internet, e qual que é o problema? Então incentive o teu filho naquilo que ele goste, se você puder, pague para a criança aprender, para a criança se profissionalizar naquilo. Ah, meu filho gosta de videogame, paga um curso técnico sobre isso, enfia o moleque num curso de programação.
Deixa teu filho ter espaço para descobrir as aptidões dele. Isso é importante na fase da adolescência. E apoie o teu filho naquilo que ele gosta, porque tudo pode virar profissão. Tudo. A profissão que eu tenho, que é ser educadora parental, há 5 anos não existia. A minha profissão é extremamente recente. E hoje ela é a minha profissão. E há 5 anos não existia. E eu tive apoio da minha mãe para fazer o que eu estou fazendo. Então é importante que você apoie os seus filhos, sim. É importante que você cobre do seu filho que ele limpe o próprio quarto, sim, mesmo se você estiver empregada dentro de casa. Inclusive, eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Meu filho não arruma e não limpa o próprio quarto. Mesmo que você tenha 18 empregadas, uma para cada dia de semana, uma para cada cômodo, mesmo que você tenha o castelo da Cinderela com fadas encantadas que troquem os lençóis. Mesmo se for assim. A responsabilidade de limpar o quarto do adolescente é do adolescente, tá? Ah, mas eu tô empregada, não importa. A responsabilidade de limpar o quarto do teu filho adolescente tem que ser dele. Por quê? Porque limpando o quarto ele aprende a ter responsabilidade também. Então, esse ainda vai ser um tema de vídeo que eu vou fazer e que vai estar lá no portal, no módulo dos adolescentes. Por último, mas não menos importante, dê mesada para o teu filho adolescente. Muitos pais acham que não tem que dar dinheiro, tem que aprender a trabalhar e tudo mais. Eu tenho um vídeo inteiro em que eu falo sobre mesada. Assiste esse vídeo, ouve a minha explicação, ouve. Se depois de assistir aquele vídeo você falar que não quer, que eu tô errada, que você não concorda, beleza. Mas assiste o vídeo primeiro, porque lá eu te mostro tintim por tintim do porquê que eu defendo que é para dar mesada para adolescente, sim. Mesada é uma coisa que você consegue, que você deveria, que você poderia dar a partir dos 10 anos de idade. Óbvio, se você puder, né? Se você não tem como, aí não tem como. Mas se você tiver condição financeira de dar mesada para o teu filho a partir de caminhão passando na rua, acontece. Se você tiver condição de dar mesada a partir de 10, 11 anos, assiste o vídeo da mesada que você vai entender por quê. Vai fazer toda a diferença na vida do teu filho, vai ensinar um monte de coisa para o teu filho. Vai lá e assiste o vídeo que eu explico. Para você se aprofundar mais nesse tema, para você entender de fato como criar responsabilidade, como proteger das drogas, como fazer tudo isso que eu falei aqui, tem lá dentro do portal Manual da Infância. Se você tem interesse em conhecer o portal, se você quer assistir todas essas aulas, eu vou deixar o link para você na descrição desse vídeo. Eu agradeço a sua companhia mais uma vez e até a próxima.